Não, gente, eu falei feliz. Quantos estão felizes nessa noite? Amém. Então fala para o teu irmão que está do seu lado aí, seja feliz. A felicidade está numa pessoa. Quem é ela? Jesus. Ele é a nossa felicidade, a nossa alegria. E eu quero então começar com você falando hoje sobre uma série que nós já estamos continuando essa série, focados em Jesus. Colocarmos os nossos olhos em Jesus. Como é preciso nós colocarmos os nossos olhos em Jesus? Só Ele pode trazer para nós as soluções daquilo que nós precisamos. Só Ele pode realmente nos aperfeiçoar, melhorar a nossa vida. Gente, todos os dias nós precisamos ir até Jesus. E eu quero assim levar você a realmente crescer nisso. É importante, é muito importante você crer e colocar no seu coração essa verdade. Por isso hoje nós temos esse tema tão especial aqui, tá? A armadura de Deus. Para você ficar focado em Jesus, você precisa colocar essa armadura de Deus. Na verdade, a armadura, ela tem no mínimo 6 peças, e nós vamos falar hoje sobre uma dessas peças, chamada verdade. Nós precisamos afivelar o cinturão da verdade. É incrível, mas a verdade é uma pessoa. Quem é essa pessoa? Jesus. O que ele disse? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É incrível porque muita gente precisa conhecer cada vez mais essa verdade e deixar Deus manifestar no seu coração isso. Vamos orar e pedir a Deus a revelação do céu sobre nós. Pai, obrigado por essa noite. Acalma o nosso coração, Senhor. Fala conosco, ministra, ensina-nos. Cada um de nós temos o Espírito Santo que pode nos revelar a verdade, o poder de Deus. Venha sobre nós, fala conosco, nos ensine a Tua palavra. Meu Deus, eu de mim mesmo não tenho nada para oferecer, se do céu não me for dado. Por isso, me ajude a trazer para os meus irmãos o entendimento da Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Queridos, nessa série nós queremos continuar acreditando que essas palavras que Deus tem colocado no nosso coração, elas vêm para descortinar, para nos dar entendimento espiritual, para revelar muitas coisas que o Senhor quer trazer para nós. Por isso, nesses próximos finais de semana, nós vamos estar falando sobre a armadura de Deus e o seu poder. A armadura de Deus e o seu poder. Como nós podemos aprender a colocar essa armadura, para que a gente não fique só pensando que é só pelo fato de fazer que a gente vai receber, mas de verdade a gente aprender a viver isso todos os dias. Até porque o assunto sobre vida espiritual e batalha espiritual, às vezes muitas pessoas têm medo. Quando a gente fala assim do mundo espiritual, muita gente fica assim, achando que com medo, né? E na verdade nós somos espírito, tá? Não se assuste com isso que eu vou falar para você, mas o homem, ele é tridimensional, ele é um espírito que tem uma alma e habita num corpo. Então você é espiritual, mais do que o que você talvez imagine. Agora, nós precisamos entender, esse assunto às vezes gera medo, e até existe pessoas que não querem nem pensar sobre isso, porque é como se assustasse. Mas quando a gente fala de esfera espiritual, isso é inesgotável. Ou seja, há uma amplitude de coisas para poder ser descoberta, e todos os dias vai acontecer, é inesgotável, e com certeza Deus nunca vai permitir que a gente se torne especialista nisso, até porque às vezes nós temos tantas experiências que nós vamos experimentar, mas todas essas experiências ainda não vão poder dizer de movimentações daquilo que Deus pode fazer. Eu mesmo já tive várias experiências no mundo espiritual, com coisas, com situações. Vou contar uma, mas vocês, por favor, não se assustem, tá?
Eu me lembro que uma vez alguém chamou: pastor, vem aqui em casa. Gente, geralmente chama o pastor para ir. Para que eu fui lá naquele dia? Cheguei lá, tinha uma mulher enrolada como uma cobra dentro de um guarda-roupa. Eu cheguei, dei 2 comandos no mundo espiritual e nada. Eu decidi: rebenta esse guarda-roupa e quebra ele. Rapidamente alguém já foi lá, quebrou, tirou ela para fora, e eu fiquei ali tentando entender o que estava acontecendo. Aí eu olhei, orei e disse: Senhor, me dá uma estratégia, porque eu não sei o que está acontecendo aqui. Aí o Espírito Santo falou assim comigo, muito forte: foi feito um trabalho de destruição para a vida dessa moça. Existem demônios que estão aí e que precisam ser arrancados. E eu fiz uma oração: em nome de Jesus, agora saia todo espírito de destruição na vida dessa moça. Vai saindo agora toda obra de macumbaria, feitiçaria, exus. E pelos comandos, de repente ela começa a vomitar, coloca um monte de cabelo junto com agulhas e alfinete. Eu nunca tinha visto isso. Foi uma experiência. Depois essa moça ficou vários dias. Cadê o doutor Francisco? Está aí? Doutor Francisco não me deixa mentir. Foi tirar a agulha do corpo dela, gente. Está entendendo isso? Agora, nem só por isso, tá? Eu fiquei achando que ali foi um momento. Como de verdade, muitas experiências a gente já teve. Gente, aqui a gente não fica falando sobre o diabo. Vocês sabem que a gente não fica falando sobre o diabo. Por quê? Porque nós sabemos que o poder de Deus é maior do que qualquer obra do mal. Eu comparo Satanás em vista de Deus assim: imagina um acidente entre um Fusquinha e uma carreta dessas grandonas, de não sei quantos eixos, e de repente eles se chocam. Sabe quem é Satanás? Me ajude, por favor. O Fusca. E Deus é sempre a carreta. Nós precisamos entender isso. Amém? Porque se nós entendermos, queridos, a gente vai compreender como é importante a gente ensinar sobre Jesus. E o que nós vamos ensinar aqui hoje é sobre Jesus, a autoridade de Jesus, como você pode colocar essas armaduras e vencer o inimigo, as batalhas que vão existir, porque as batalhas elas vão estar todos os dias na sua vida. Eu quero que você entenda isso. Eu não sei se você está entendendo, mas para mim a chapa começou a esquentar, né? Lutas espirituais vão vir, e nós precisamos então nos movimentar. A palavra hoje vai falar sobre a armadura de Deus, sobre guerra. A armadura é para isso, é para que você possa aprender a enfrentar as suas guerras. Quem tem guerra aqui? Eu tenho guerra todo dia. Todos os dias vou ter lutas. Então nós precisamos nos posicionar. Eu quero então que você abra o seu coração hoje. Abra o seu coração, porque quem abre o coração para Deus recebe a revelação de Deus e tem com certeza facilidade de aceitar as manifestações do céu dentro de você. Eu quero começar lendo a palavra de Efésios capítulo 6, de 10 a 20. Esse texto é para nós entendermos como se movimenta a nossa vida com essas armaduras. Efésios 6, 20. Vamos lá? Diz assim a palavra do Senhor: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revista-se-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades e contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Portanto, tomai toda a armadura
de Deus, para que possais resistir o dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Estai, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestindo a couraça da justiça, e calçando os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos e por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como convém falar. Meu Deus, esse texto, querido, vai mostrar uma situação em que Paulo estava preso em Roma, e ele vê ali numa prisão domiciliar, ele está cercado de soldados, e ele então vê a figura do soldado, e ele diz: esse soldado representa a necessidade de um cristão tem de se posicionar para ser guardado. E ele vai falar então desses aparatos, daquilo que eles têm, e uma das coisas que ele vê é o cinturão, e é o que nós vamos justamente falar hoje. Hoje eu quero falar disso, mas antes deixa eu te falar para você entender, Efésios 6:10, quando você vai ler aí, você vai ver assim, no demais, irmãos, ele está dizendo assim: olha, existem coisas, e agora eu vou ensinar para vocês outras, presta bem atenção nisso. Se você for lá atrás do texto, eu quero inspirar você, para que você possa, lá na sua casa, estudar a palavra. Talvez você pegue o texto de Efésios 5, 6, e vá ler, para você experimentar a movimentação de Deus na sua vida. Você vai ver o que está escrito lá. Lá vai falar sobre a estrutura de como você vai viver a vida no dia comum, na sua casa, como você vai cuidar da sua família, como você vai cuidar de pessoas, dos seus negócios, seus filhos. Ele vai ensinar como você vai instruir seus filhos, como os filhos vão andar com os pais. Tem toda uma história. Aí é aqui que ele entra dizendo, depois disso, aí ele vem falar essa verdade da armadura, onde ele diz assim: no demais, irmãos meus, vocês precisam se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Aonde é que está a força? No Senhor. A força não está em você. Se você tem Jesus na sua vida, você tem autoridade, tem força. Isso faz toda a diferença. Nós precisamos muito buscar a presença de Deus, porque nós precisamos nos fortalecer no Senhor, e esse Senhor tem poder, tem autoridade. É por isso que quando nós declaramos no nome de Jesus, o poder de Deus é estabelecido, o reino de Deus se estabelece nisso. Quantos estão comigo aqui? Porque, queridos, quando nós entendemos isso, eu quero falar sobre o cinto da verdade, que é o que Deus vai falar hoje para nós, logo aqui no final. Mas por que muitas pessoas, às vezes, muitos de nós perdemos as batalhas? Por que a gente às vezes perde as batalhas? Às vezes nós estamos querendo vencer, mas a gente perde as batalhas. Por quê? Porque às vezes a gente espiritualmente só quer as coisas pela metade. Tem muita gente interessada só na espada. Sabe que eu pude perceber? Você que quer utilizar só alguma peça, você precisa logo entender, você precisa de toda a armadura, não é só uma. Eu vou falar das 6, para que você possa em toda semana começar a estabelecer. Isso não é uma campanha, por favor, tá? Não diga assim, a semana que vem eu vou na... É entendimento. Eu estou trazendo para vocês entendimento, favor de Deus. E se você utilizar,
as peças da armadura, pode ter certeza de uma coisa: você vai receber o favor de Deus na sua vida. Então, a palavra vem dizer para nós hoje, Efésios 6:11, olha o que a palavra de Deus vai falar. Eu estou só agora explicando um pouquinho os textos para vocês, tá bom? Então vamos lá, diz assim a palavra: revestivos de toda. Ele está dizendo que é para a gente se revestir só de uma peça? Não, de toda a armadura de Deus. A armadura é de Deus, para que a gente possa ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Para que você vai se revestir da armadura? Para você ficar firme contra as astutas ciladas do diabo. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você aqui, para você entender. A ideia dessa série, que Deus colocou no meu coração, é ou tudo ou nada. Ou você vai entender isso, que você precisa de toda a armadura para você vencer Satanás, as hostes do inferno, e estabelecer aonde você estiver como um soldado de Deus. Você está posicionado em vencer, ou você vai ficar vacilando. Por quê? Porque tem gente que quer a espada, e é por isso que você às vezes está com a cabeça cheia de pensamentos, porque falta o capacete, porque a Bíblia vai falar sobre todas as armaduras, inclusive do capacete, nós acabamos de ler. Você quer a espada, não, eu vou ler muito a Bíblia, mas esquece de guardar os teus pensamentos, e aí o inimigo vai atacar nos pensamentos. Muita gente perdendo batalha por causa da influência de pensamentos, e hoje nós precisamos ficar muito ligado, porque o que mais o inimigo quer é destruir a gente nisso. Eu só quero as sandálias do Evangelho da Paz, que é muito bom falar do amor de Jesus para as pessoas, é muito legal mesmo. Mas deixa eu falar uma coisa para você: muita gente perdendo batalha, sabe por quê? Porque não coloca o escudo da fé, porque é a forma de nós nos defendermos. Nós precisamos nos posicionar em fé, porque vai vir contra-ataques. Eu não sei se você entende, mas a Bíblia vai dizer que toda a Escritura é inspirada por Deus, e útil para o ensino, para nos posicionar, para nos estabelecer. Nós precisamos entender isso. Jesus venceu Satanás com a declaração poderosa. Quer ver uma coisa para você entender? Jesus estava lá no deserto, após o Espírito Santo estar com ele, e ele, depois de 40 dias, ele vai ser tentado pelo diabo. Você sabe dessa história? A Bíblia vai dizer que ele vai ser tentado pelo diabo. Se Jesus, que é Jesus, foi tentado pelo diabo, imagina a gente. De repente, quando ele vem, ele vai tentar Jesus. A primeira coisa que ele vai tentar Jesus é com a comida, porque ele estava com 40 dias de jejum. E Satanás chega assim: transforma essas pedras em pães, porque tem gente que quer transformar as coisas. Tem gente que está querendo transformar pedras em pães. E Jesus então vence Satanás dizendo assim: olha, nem só de pão viverá o homem, mas de... Vocês sabem isso, gente? E por que a gente não vive? De toda a palavra que procede da boca de Deus. Nós precisamos de ter conhecimento da palavra, porque isso vai destronar todas as ordens do inferno. Uma declaração, fale comigo: toda. Fale para o teu irmão também: toda a palavra. Sabe que Jesus estava falando aqui: Satanás, quem te vence é a palavra de Deus. Foi isso que Jesus estava falando ali naquele momento. Eu quero que você entenda isso. Tem 6 peças, escute isso, presta bem atenção. Tem 6 peças, não é uma campanha, é entendimento. Porém, deixa eu te fazer entender isso. De quem é a armadura, segundo o que nós aprendemos aqui?
ela é de Deus, não é da Igreja da Paz, não é da Igreja Assembleia, não é da igreja tal, não, é de Deus. Ou seja, qualquer pessoa que queira se revestir dessa armadura, Deus vai dar, independente de qualquer lugar. Deus está dizendo assim: se você quiser, eu te dou. E aí, Efésios 6:11 vai dizer: revestidos de toda a armadura de Deus, para que você possa ficar firme contra as ciladas do diabo. Gente, deixa eu fazer você entender uma coisa aqui. Cilada é algo que a gente vai conhecer no popular como tocaia. Já viu isso? O diabo trabalha com tocaia, com cilada. Ele quer derrubar a gente todos os dias. E isso é a palavra cilada no grego significa método. Ou seja, o diabo tem métodos. Ele trabalha com métodos. E não fique pensando que o inimigo ele vai fazer as mesmas coisas. Todos os dias ele vai ficar mudando os métodos para tentar te derrubar. E o diabo, como ele tem métodos, ele vai ficar sempre agindo. Então, você precisa da armadura para quê? Para que você possa ficar firme contra os métodos que ele vai, as artimanhas que ele vai arrumar para tentar destruir a gente. Todos os dias, operações do inimigo vão vir contra nós, mas nós precisamos estar firmes. Quando ele quer arrebentar com o seu casamento, ele vai arrumar um método. Ele vai vir tentando fazer alguma coisa de amarração para te destruir. E aqui que nós precisamos ficar firmes contra esse ataque. Quando ele quiser derrubar o seu ministério, sabe o que ele vai fazer? Gerar métodos. Quer ver o que eu estou falando para você? Presta bem atenção nesse texto da palavra de Deus aqui. Lucas 4:13, eu quero te ensinar isso hoje. Você vai sair daqui perito em como vencer as obras de Satanás, porque ele já é um derrotado. O problema é que ele tem métodos e nós às vezes não aprendemos, ficamos vacilando. Olha só o que a Bíblia vai dizer então, Lucas 4:13. E acabando o diabo toda a tentação, isso aqui ele estava contra Jesus. Ele acabou a tentação de Jesus, ausentou-se dele por algum. Ele vai e às vezes volta. Ou seja, hoje nós vencemos Satanás, diga glória a Deus. Mas amanhã é segunda, vai ter operação, vai ter tentativas. Terça-feira, tentativa. Quarta-feira, tentativa. Quantos estão comigo? É isso, gente. Nós precisamos entender. Você venceu ele hoje no domingo, mas a segunda-feira ele pode voltar com às vezes estratégias diferentes até. Se você venceu hoje, às vezes ele vai querer vir amanhã contra você. É ou não é verdade? Fala para o teu irmão assim: é verdade. Sabe por quê? Às vezes eu consegui vencer Satanás na luxúria, mas ele vem com lutas na lascívia contra nós, com guerras, e vai criando ciladas. A Bíblia diz que aquele que está em pé, cuidado para que não caia. É isso que a palavra nos ensina, queridos. E aquele que está sem armadura, já está no caminho da queda. Se tu não organizar isso, você pode cair. Diga para o seu irmão assim: é sério, precisamos tomar cuidado nisso, muito sério. Eu fico pensando como às vezes a gente vacila tanto nisso, gente. Não existe problema em ser tentado, escute bem isso, porque nós vamos ser tentados. A Bíblia vai dizer de tentações que vão vir, porém a palavra vai dizer para nós que nós devemos nos sujeitarmos a Deus e resistir o diabo, e ele
fugirá. Você só vai poder você só vai poder botar o diabo para correr se você resistir. A resistência é uma ideia de alguém que está segurando algo, o trem está caindo por cima de você, e você está colocando toda a tua força para poder resistir e dizer: aqui não. Porque se você quer botar o inimigo para correr, você precisa se posicionar. Mas antes de resistir o diabo, vem uma palavra que as pessoas às vezes não lê. Está escrito lá: sujeitai-vos, portanto, a Deus. Essa é a palavra que vem antes. E às vezes a gente só quer dizer: eu vou resistir. Mas a Bíblia está ensinando: para você resistir, você precisa se sujeitar, ou seja, se submeter a Deus, porque aí você vai ter força, você vai ter autoridade, armadura. Quando o inimigo olhar para você, você com a armadura, ele vai ficar com medo, porque ele sabe que tem ali um homem, uma mulher de Deus preparado. E o diabo, ele pode se atualizar todos os dias os seus métodos, mas quem está em Cristo está guardado. Tudo que o inimigo possa querer estabelecer, eu e a pastora Cardene, a gente aprendeu algo muito legal para a nossa vida, que a gente tem se guardado, é sobre a visitação do inimigo. Você sabia que o inimigo, ele dá uma volta e vem às vezes dar uma olhadinha para ver como é que a gente está? Isso é uma das ciladas dele, é um dos métodos que ele usa. Por sinal, gente, a pastora Cardene está lá no Maracanã pregando lá, e inauguração lá hoje, tá? Reinauguração já climatizada, aleluia, amém, amém, amém. Me dispensaram, levaram ela. Estou brincando. Mas o que eu quero que vocês entendam aqui, queridos, é que a visitação, ela vem para, às vezes, tentar amarrar, e eu vou mostrar isso na palavra para vocês. Vamos ler então Lucas 11, de 21 a 26. Vamos ler a palavra. Como é que o inimigo vem para tentar, às vezes, nos derrubar? Escute isso. Olha o que a palavra está dizendo assim: quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Presta bem atenção nisso. Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança ela está tudo bem, está tudo tranquilo, ok? Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a armadura, e eu estou repetindo para você entender. Tira toda a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não achando, diz: tornarei para minha casa, de onde saí. E chegando, acha varrida e adornada, então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Meu Deus! Entrando, habita ali, e o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Você conseguiu entender isso? Eu vou te exemplificar para facilitar a sua vida, para você entender. A casa é você. Jesus chegou e viu Satanás marcando o território na sua vida, porque lá em Gênesis a Bíblia diz que o homem entregou nas mãos do capeta tudo, e Jesus veio para tomar de volta.
a chave que estava na mão do diabo. É assim que funciona. E então o homem decide por Jesus. Eu quero Jesus na minha vida. Jesus chega e entra na casa. A Bíblia está dizendo que ele chega e amarra o valente. Alguém mais valente ainda do que aquele que está lá, que é Jesus, chega e bota para correr. Diga aleluia por isso. Já imaginou como é legal isso? Agora, só tem uma coisa: eu preciso manter essa casa, eu preciso deixar Jesus habitando nela, o Espírito Santo crescendo. Eu preciso ativar o meu coração, a minha vida de oração, o meu tempo de devoção com Deus. Eu preciso encher a minha vida do Senhor. Sabe o que eu entendo aqui? O diabo, ele é cheio de métodos, e a maioria de nós, os crentes, não renovamos os nossos métodos, porque, gente, às vezes nós estamos sofrendo a beça, e o inimigo batendo na gente, e nós nos levantamos. Então eu quero dizer para você, aqui você precisa tomar o cuidado, porque se você deixar que o inimigo vá, aí aqui é o tempo da visitação que eu estou falando. Eu e a pastora Cardene ficamos sempre vigiando. Quando a gente vê alguns sinais de visitação, opa, sinal vermelho, luzinha, mais oração, mais posicionamento, mais comando, e dizer para ele: Satanás, aqui não, porque às vezes vem as lutas. Quem é que não tem luta em casa? Lá em casa, de vez em quando, a gente bota as luvas de boxe, é normal, como família, mas a gente já aprendeu a entender que nós não podemos deixar, né, isso acontecer. Então a gente vai vencendo, porque nós sabemos que se ele achar a casa sem preparação, ele vem, entra com mais 7 piores, e aí a Bíblia vai dizer que é grande a ruína dessa pessoa, porque agora você vai ter problema. O pior estado desse homem vai ser pior do que o primeiro. Então a gente não pode brincar com Deus. Olha para o seu irmão e diz: leva Deus a sério. Cuidado com o que você está vivendo, com as coisas que estão vindo contra você. Se posicione, seja simples, ouça a voz de Deus. E eu vou falar para vocês aqui, queridos, nós temos para te oferecer tudo de melhor. Eu não sei, gente, eu tenho hora que eu fico aqui em briga, porque, gente, nós temos todo o método para te ajudar. Nós temos treinamento para casais, treinamento para você criar teu filho no temor do Senhor. Meu Deus do céu, a gente tem que fazer assim para os irmãos entenderem. Aí você gasta dinheiro, aliás, você corre atrás de dinheiro, depois você tem que gastar dinheiro para poder cuidar do teu filho que se destruiu. Eu não consigo entender isso. Dá vontade de dizer assim: eu vou abrir a tua cabeça para colocar isso. Gente, nós temos tudo para oferecer. Nós temos um ensino para casais, onde você vai ser ajustado. Curso Aliança, onde você vai aprender conversando com casais. Tem alguém que fez o curso Aliança aqui? Por favor, levante a mão. Aleluia, aleluia. Tem mais alguém? Aleluia, vocês aí. Você fez. Mas olha só como tem tanta gente que poderia fazer. Ah, pastor, mas deixa eu falar uma coisa para você. O ensino aqui é a luta que a gente tem. Porque, gente, a gente precisa se atualizar. Porque o inimigo, ele vai pegar pessoas fracas de conhecimento. Gente sem conhecimento. O que a Bíblia diz? Conhecereis? Vocês conhecem esse texto? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Conhecer a verdade é muito importante,
Muita gente sabe a verdade. Pensa que tem muita gente que conhece mais Bíblia do que eu, PhD, dá de show. Eu sou criança perto de gente que tem muito conhecimento. Mas há uma diferença entre conhecer a verdade e saber a verdade. Muita gente sabe a verdade, não adianta você saber, porque a verdade, quando você conhece, você pratica. O que muda a tua vida é a prática da palavra, não é o conhecimento que você tem. Valei-me, Jesus, que já está chegando no fim. Sim ou não? Nós precisamos conhecer. Então, gente, vamos nos apegar a isso. A Bíblia está dizendo, eu gosto dessa parte aqui do texto de Efésios 6,13. Olha só o que está escrito aí. Eu gosto disso aqui, ó. Para mim, eu fico meditando, eu gosto da palavra. Quer ver uma coisa que eu gosto, gente? É de ensinar a gente. Eu me acho nisso, eu gosto. Eu fico o dia todo, se for necessário, ensinando pessoas, palavra. Não tenho problema nenhum com isso. Eu amo fazer isso, porque eu sei que é importante para a vida das pessoas. Olha o que a Bíblia vai dizer em Efésios 6,13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Quantos querem resistir o dia mau? Se prepare. Pega a armadura, para que você possa ficar firme, e havendo feito tudo, fique firme, porque tem gente que cai com facilidade. Será que a culpa é da igreja, do pastor? Você está caindo, a culpa é do pastor? Não, eu estou ensinando, estou dizendo para vocês como funciona. Mas você precisa decidir caminhar na direção de Deus. Nós estamos te dando todo o apoio, nós estamos com tudo que você imaginar para te ajudar. Nós temos mais de 13 ministérios aqui para ajudar famílias, para ajudar você, para ajudar a sua casa, como você restaurar. Gente, a gente tem que aprender tudo isso. Então nós vamos ter que desafiar a nós mesmos. Quem já serviu no exército sabe como funciona as coisas. Eu sei que o Nildo Júnior serviu no exército, né? Quando tu chega lá no exército, tem mais alguém que serviu no exército? Quando tu chega lá no exército, a primeira coisa que eles vão te ensinar é como você cuidar da farda. A bota tem que estar brilhando, a roupa totalmente impecável. Mas quando a gente chega lá no exército, hein, Juninho? Quando a gente chega lá no exército, o que o cara quer fazer? Eu vou dar logo uns tiros, né? Você já fica com vontade de atirar. Sabe o que eles vão fazer? Te ensinar. Primeiro você vai aprender a manusear a arma. Desmancha a arma, arruma a arma, pule a arma. Nós precisamos primeiro aprender. O que Deus está nos dando hoje, gente, é a oportunidade de aprender. Nós precisamos desmontar e montar, aprender o que é que Deus tem. E o que é isso? Treinamento. Nós precisamos de treinamento. Crente bom é crente que aceita treinamento. Vou falar de novo. Porque gente que não quer treinamento. Não, eu quero é dar tiro, pastor. Eu quero é fazer, e sai por aí peitando tudo. Meu Deus do céu, calma, irmão. Que Deus está querendo que você seja treinado. Venha para a escola. Nós temos o EMP, a escola. Ontem nós tivemos 40 e poucas pessoas aqui no Café com o Pastor. Sabe qual que é a notícia ruim que eu tenho? É que só 20% vai dar continuidade no processo.
Eu fico orando, Deus, o que eu faço com esses irmãos? O que eu vou fazer com eles? Só metade vai concluir estação DNA, que é o primeiro passo de você entender o que você está fazendo no mundo. Nós vamos te ensinar o que você está fazendo. Existe um porquê você está aqui. Você já sabe por que você está aqui no mundo? Se você não sabe, procure saber. Nós temos todo o ensino para te ajudar. Porque às vezes a gente está usando o armamento sem saber como e porquê. Achamos que o mundo espiritual funciona por palavras que nós ouvimos outros falar. Já viu aquelas pessoas que só repetem o que o outro está falando? Deixa eu falar aqui para vocês. Naquele dia foi uma experiência com aquela mulher no guarda-roupa, mas aconteceu comigo outra. Lá vai, eu vou contar mais outra, tá? Eu chego um dia, alguém chega lá desesperado, pastor, o senhor tem que ir lá em casa, meu marido está quebrando a casa. Eu digo, eu não vou, né? Mas chamei um outro irmão e disse, rapaz, você precisa me ajudar. Nós vamos ali, eu não contei para ele o que estava acontecendo, mas eu levei ele. Irmãos, quando eu cheguei lá, o irmão estava quietinho, ele já estava deitado até na cama assim de bruço. E eu cheguei e chamei o nome dele. Quando eu chamei o nome dele, para que eu fui fazer isso? Porque quando ele levantou, que me viu, ele correu, pegou o portal com porta e tudo e arrancou. Diga, ale, que coisa, né? Pois é, seu pastor, você já teve muitas experiências, mas foi uma experiência diferente. Ali foi outra estratégia. Se eu falar depois eu posso falar depois do resultado, porque nós não vamos ter tempo de como se desenrolou isso. Mas eu quero dizer para vocês que a nossa experiência tem que ser diária, e eu tenho que estar preparado para as batalhas. Quantos querem estar preparados? Eu, agora, esses dias, levei o pastor Fernando para ir na praça, que hoje é Praça da Bíblia. Aquela praça que era a Praça das Bandeiras, é a Praça da Bíblia. Sabe onde começou essa cidade, gente? Lá. E por causa disso existem histórias lá. Nós começamos a orar por aquele lugar, Deus transformou para o nome Praça da Bíblia, que era a Praça das Bandeiras. E eu falei para muitos irmãos aqui, vamos assumir aquilo ali, vamos encher aquele lugar de bênção. Mas a gente não dá conta só. Resultado é que esses dias para trás Deus me chamou e disse, eu quero que você retorne para o posicionamento. Eu fui fazer um tempo de oração lá com o pastor Fernando. Vocês acreditam que quando eu entrei na praça orando, veio um cara, gente, o mundo espiritual funciona. Veio um cara, rodeou a gente, veio e urinou aqui do nosso lado. Satanás. Como é que um cachorro demarca o território? Urinando. Eu entendi na hora. Dei o comando, falei para o Fernando, você viu o que aconteceu? Tem um mundo espiritual aqui. Nós estamos fazendo o lugar certo. Deixa eu falar uma coisa para você. Aonde tem problema, aonde tem gigante, é porque a terra é boa. Gigante só fica em lugar bom. E teu papel é destruir o gigante. E aí nós começamos a orar. Eu fui para São Paulo e dei um comando para ele. Vai lá fazer oração na praça. Ele foi. Chegou lá, outro do mesmo jeito veio. Não, aí não pode ser coincidência, né? Veio lá. Queridos, sabe que Deus falou com a gente? Porque nessas movimentações todinhas, antes de quebrarem aquela praça para ficar do jeito que ficou, nós fizemos batismo lá, nós tivemos ações de Deus. Quando foi agora, nós começamos a orar por lá, estão arrebentando a praça de novo. Eu digo, ai Jesus, o Senhor tem realmente um mistério com a gente, que é aquela praça. A igreja precisa assumir aquilo lá. Nós vamos assumir.
e pensa que nós estamos subindo no mundo espiritual, a sua experiência individual, ela não pode virar doutrina. Nós não estamos querendo criar doutrina aqui, mas nós queremos dizer para você, nós precisamos da armadura, e a primeira peça para fechar é Efésios 6,14. Nós vamos ficar posicionados. Fique em pé, por gentileza, porque nós vamos terminar agora. Efésios 6,14. Olha o que está escrito aí. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Quem é a verdade? Quem é a verdade? Jesus. Ele é a verdade. Se você conhecer Jesus, você vai ter o cinturão da verdade. Eu sempre estou dizendo assim, gente, alguém que quer realmente viver a verdade, vai ter que exercitar isso. Quer ver uma coisa? Aprenda a falar a verdade, 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 verdade sempre. No dia que você tiver a necessidade de mentir por alguma razão, você vai ficar envergonhado de fazer isso, porque você se torna uma pessoa séria. É ou não é verdade? É verdade. Mas a gente fica na mentira facilmente, né? Só quer só levar no grito. O cinto da verdade. Paulo está dando o exemplo de como um soldado romano é preparado para a guerra. Como você pode viver isso? Ele está lá naquela prisão, mas ele quer mandar cartas para a igreja e dizer para a igreja, dizendo: olha, vocês precisam ser como um soldado, vocês precisam ter todo esse aparato, vocês precisam ter essa armadura. Ele está ensinando como funciona. Vocês precisam dessa armadura, porque vocês vão ter confrontos. Vocês estão do lado do Deus que é onipresente, onisciente, ou seja, Deus está em todos os lugares, e Ele sabe o que você pensa agora. Não brinca, porque Deus sabe de todas as coisas. Conhecer a verdade é se libertar de tudo aquilo que às vezes está prendendo a sua vida. E eu quero desafiar você hoje a entender isso, porque tem algo do Senhor aqui para nós. Olha o que Deus vai falar para mim, para você. Isso não é uma guerra natural, querido. O que aconteceu com Paulo? Paulo está indo em um lugar, ele está indo para Roma, e quando chega lá, tem uma mulher que está indo atrás dele, uma moça, dizendo: esse é o homem de Deus. Paulo estava pregando o evangelho, e essa moça saía atrás dele: esse é o homem de Deus, esse é o homem de Deus. E Paulo então saca e pensa: esse negócio não está certo. Se você não tiver o mundo espiritual, você entendendo, você pode até ser enganado, porque é muito bom ser chamado de homem de Deus. Mas Paulo vira para ela e diz assim: tem um negócio errado com você, sai, Satanás. E a Bíblia diz que aquela moça tinha um espírito de adivinhação que estava com ela. Esses demônios queriam fortalecer aquilo que eles estavam vivendo, mas Jesus veio para mudar isso. E aí, por causa disso, Paulo vai para a prisão. Sabe o que Deus queria? A conversão de um homem que estava lá na prisão, o carcereiro. Paulo vai para a prisão, chega lá. No mundo espiritual é assim, a pessoa não se rende aos problemas, ele se levanta em adoração. E você sabe o que aconteceu lá? A Bíblia vai relatar em Atos 16, que quando eles cantavam e oravam, os alicerces da prisão tremeram, as portas se abriram, o carcereiro pediu ajuda, e Paulo disse para ele: não vai fazer mal para você, porque eu estou aqui. E ele diz: o que eu devo fazer? Aí Paulo diz: reconhece Jesus como Senhor da sua vida, e será salvo tu
e a tua casa. Gente, depois disso, aquele homem decidiu amar o Senhor. Leva Paulo para sua casa, ele fala do evangelho para os seus familiares, ele batiza eles ainda naquela noite. Dá para entender isso? Meu Deus, nós vamos tomar a ceia. Pegue a sua ceia aí, vamos orar, porque para mim está muito claro que nós vamos ter lutas, mas se você estiver firme, guardado em fé, o inimigo não vai poder destruir você. Pegue o pão e agradeça a Jesus, porque Ele morreu lá na cruz por você. Levante o céu, levante o seu pão para o céu e diga: Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor enviou Jesus, o pão vivo que desceu do céu. E ao comer desse pão, eu estou declarando Jesus como Senhor. Eu reconheço que eu preciso de mudança, de transformação. Oh meu Deus, me dá a revelação do Teu Espírito, me posicione, me faça entender a Tua vontade, Senhor. Não me deixe viver uma vida medíocre, alienado, sujeito às obras da carne. Que eu possa vencer hoje através do Espírito. Peça o fruto do Espírito para a sua vida: amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Diga: Senhor, eu preciso. Abandone tudo aquilo que está amarrando a sua vida. Destrua, coloque nos pés da cruz agora. Jesus foi lá, pagou o preço. Ele agora pode te ajudar. Coma do pão, declarando Jesus como Senhor. Pegue o cálice, levante para o céu e diga: esse é o sangue do Cordeiro. E ao beber desse cálice, eu estou trazendo vida de Deus para mim. Beba do cálice agora. Reconheça Jesus como vencedor, que a vida de Deus, qual você pertence, enche a você de graça. Adore Jesus, declare Ele como Senhor da sua vida, e não permita mais que o inimigo roube a sua paz. Ei, Jesus, clame a Ele. De uma vez que eu coloquei aleluias, aleluias, aleluias. Que a bondade de Deus, o amor do Pai e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Que você aprenda a desfrutar do banquete. Que o Senhor te leve para casa em paz, e que você seja forte e corajoso. Se você precisa de uma oração específica, por favor,
Os irmãos líderes, fiquem aqui e você vai poder sair do seu lugar. Mas eu quero abençoar a sua vida para você sair daqui hoje cheio de bênção, de paz. Que o Senhor te derrame bênção, que o Senhor levante as suas mãos sobre você e te dê alegria. Ei, que o Senhor te dê paz. Não saia daqui sem abraçar no mínimo 10 pessoas e declarar o amor de Jesus sobre ela. Por favor, em nome de Jesus, acendam as luzes e você saia do seu lugar, abraça no mínimo 10 pessoas, declara o amor de Jesus para ele. Que o Senhor te abençoe. Você que precisa de uma oração específica, venha para estar conosco.